É porque o... Tem bastante. eu penso que todas as soluções, quer dizer, em algum momento, algum argumento que vai entrar por algum atributo do mental soma é o que vai funcionar. É o mental soma. Ou seja, qual seria o ideal, né? A gente conseguir, a hora que você quer ajudar uma pessoa nessa situação, a gente conseguir vislumbrar qual é o atributo mental somático que vai pegar aquela pessoa. Né? O gancho. Ou é o brio, ou é a qualidade de vida, ou então a pessoa ficar apavorada porque ela vai dessomar amanhã, se ela não. Tem gente que você consegue, né? A pessoa fica apavorada. Ela lê um negócio que aquilo causa tal problema físico e que as estatísticas mostram que tanto tempo ela vai morrer, vai dessomar, ela fica apavorada e recua. Então, sempre passa por uma cunha mental somática. Porque a questão não é somática, ela é holossomática. Exatamente. Né? E aí é a questão... É o primeiro, antes de tudo, está ali no mental soma, a forma de distorção. Aí é a questão daquela compensação, aí entra a questão da compensação atributiva, né? A gente conseguir pescar o atributo mental somático que vai conseguir ir contra aquele travão emocional, né? Essa é a fórmula. Agora a questão é qual, né? Como a gente, em função da pessoa, isso vai variar, né? Nós, como assistentes, pessoas que nós trabalhamos energia, o acoplamento, a síntese, assim, é importante esse emprego na medicina, para ajudar as pessoas, né, nos tratamentos de drogas. Você vai entender como que a pessoa vai funcionar. Você faz o acoplamento e tudo mais. A consciencioterapia é isso. A pessoa, você vai entender, você vai ler a pessoa a partir disso e vai pegar os ganchos da pessoa. Com certeza. Nesse caso desse modus operandi, né, o parapsiquismo aí vai ajudar demais, né? Tanto na questão da leitura ali do que vai funcionar melhor para a pessoa, como, claro, mesmo que a pessoa aquele quase chavão já que já virou para a gente, mas que nossa, funciona muito, é você conseguir captar ali, né, do ponto de vista parapsíquico, o que é melhor para aquela pessoa, entrar em contato com o amparo daquela pessoa, né, conseguir descobrir esse veio, né. Independente se ela é afinizada com o paradigma consciencial ou não. Se a pessoa entra física, você tem como abordar. Porque ela tem energia independe do paradigma, claro, independe do paradigma consciencial. Né? Então, isso é uma questão intraconsciencial. É muito caso prático. É por isso é difícil a gente dar aqui, falar, como que é o melhor jeito? Qual que é o caso prático? A gente pode ver se a gente ajuda. No caso prático, a pessoa ali é bem mais concreto isso, né? Fala, Cleverson. Daniel, aqui em parafatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, queria que você abordasse um pouco mais sobre a paragenética predominando no atual soma da Kunsin e a atual soma da Kunsin influenciando na paragenética. Você poderia falar para a gente sobre a questão da homeostasia no atual soma? Bom, aqui você vê que a gente tem dois vieses da paragenética. E tem vários aqui itens, né, a respeito da paragenética que eu tratei aqui na fatologia, que é um aspecto muito importante para você entender o valor que tem a reciclagem anti-holossomática. Né? Primeiro, como a anti-holossomática como um traço de vidas passadas e a reciclagem anti-holossomática como a causa de futuros somas mais saudáveis, possibilidades de você ter um macrosoma dependendo da sua proex e tudo mais. Então, o que você faz hoje com o seu soma, com o seu holossoma, vai influenciar diretamente o seu futuro. E o que você fez no seu passado influencia diretamente o que você está no seu presente. Então, por exemplo, se você está nessa vida, eu estou vivenciando um novo padrão, que seria aquele padrão homostático de referência, vamos lá, que supostamente eu vivi no curso intermissivo. Então, eu estou efetivando esse padrão homeostático de referência agora, na vida intrafísica, onde aqui na construção, tá, aqui, né, tem o professor Valdo falou do andaime, e aqui é o edifício. Então, é aqui que a gente está vivenciando, estamos efetivando, tornando aquilo concreto. E isso vai ter completa relação para as próximas existências. Então, acho que é isso. Está respondido, Cleverson? O que restou de dúvida? Para mim não ficou muito bem claro, né, na questão assim que a gente vê hoje na sociedade, né, pessoas tá bem com soma, né, mas a questão da seriexologia, né, a pessoa não consegue ainda, né, tá nesse soma
conseguir a questão da sexualidade, né? Então a questão da genética, tem a questão do ambiente também que influencia. Então eu queria que você abordasse um pouco mais sobre isso, né? Abrisse mais a questão assim do posicionamento, né? Da conscienciologia, né? Nesse ponto. Só um minuto, só para eu entender só, você está colocando a questão da influência da paragenética no soma, na situação da pessoa hoje. A pessoa ter vivido várias vidas, né, da serexologia, certo, né? Claro. E a pessoa, por exemplo, como eu tenho amigas que são casadas, têm filhos, fala assim, Cleverson, eu tenho a mente de homem, mas o meu corpo é de mulher. Ela pensa como homem, age como homem. E ela fala claramente isso. O psiquismo como masculino. Exatamente. Porque aí tem várias questões envolvendo isso, né? Vamos por partes. Mas isso é uma realidade que existe. Isso é uma realidade que existe. Inclusive eu tenho amizade com ela, de anos, mais de 15, 20 anos que a gente somos amigos, mas ela deixa bem claro isso. E realmente ela tem a mentalidade de homem. Não tem como negar nas atitudes, nas palavras, nos gestos, inclusive com os filhos. Assim, em primeiro plano você vê que tem, assim, eu não conheço ela, não sei o passado dela, não sei quem ela já foi no passado, né? E se ela já foi homem, se ela já foi mulher, se isso se repete nessa vida ou não, né? Então é difícil falar do caso da sua amiga especificamente, mas é uma hipótese dessa transição que você tem. A paragenética, ela influencia o soma. Não é somente a genética, não é somente o gene do pai, da mãe. O que faz o XY, o seu XX ou o seu XY? O que faz? Né? Isso é uma possibilidade de um estudo, para a gente aprofundar um pouco mais. Porque essa questão própria quando você coloca mentalidade de homem, né, eu já faço a primeira pergunta, o que é mentalidade de homem? Né? Tem todos Porque uma coisa são essas abordagens, esses testes feitos, né? Tem muitos testes de psicologia. Eu mesma uma vez fiz um que era para você medir o percentual de reação sua mais masculina ou feminina de acordo com o padrãozão aqui da sociedade do planeta, nesse momento evolutivo, né? Isso também vem mudando com o tempo. Mas, enfim, claro que tem os aspectos biológicos, lado esquerdo, direito, e os aspectos psicológicos, mas a gente precisa pensar a questão mais ampla, que é a configuração nesse corpo masculino ou feminino, de modo que isso não atrapalhe a nossa vida enquanto seres no gênero masculino e feminino, mas considerando que a gente, de fato, não é nada disso. A gente é uma terceira condição, né? Que é a condição consciencial, independente a consciência disso. É sexuada, né? Consciência então, às vezes, a pessoa teve 10 vidas seguidas ressomando no corpo de homem. E, de repente, ela precisa, é melhor para ela ressomar no corpo de mulher. Ela vai ter características mais masculinas, entre aspas? Deve ter, mas isso não necessariamente é ruim, pode ser bom para ela. Isso não deixa que ela seja mulher. São várias abordagens que você tem que fazer quando você considera, né, Daniel, esse cotejo. Genética e paragenética. Isso eu entendo, entendeu? É compreensível na minha concepção, né? Porque eu já sei disso. Mas ela também é totalmente parapsíquica. Né? Essa sua amiga. Essa minha amiga. O que ela fala, acontece. E antes mesmo ela já vê todo o cenário. O que está acontecendo. As nossas conversas demoram até altas horas da noite, né? Mas então, assim, uma coisa que eu não entendi, quando ela coloca para você, puxa, eu tenho a mente, eu penso como homem, é isso que ela fala? Sim, claro. O que será que ela quer dizer com isso? Será que ela é mais racional? Que ela Bem mais racional. Que ela é mais decidida? Porque tem um estereotipo. Não, apesar que a mulher... Olha, homem é assim, toda mulher mulher é emotiva, toda mulher é mais emocional. É isso, né? Não, mas a atitude dela, entendeu? Atitude, inclusive isso dá muito conflito entre os filhos, né? Dá uma briga. Posso assim. dar uma... Sim, claro. Um palpite aqui? Veja bem, primeiro tem que saber se a pessoa tem conflito de orientação sexual, esse é o número 1. Conflito de orientação sexual se refere exclusivamente ao corpo que a pessoa tem. Se o soma é o corpo menos duradouro, é aquele que acaba mais depressa, é sinal que a valoração do que a pessoa está dando no holossoma é para o soma. Então, isso aí já tem um furo grande nesse aspecto. Quer dizer, um processo de valorização e de relevância. Quer dizer que a relevância maior é do soma,
no caso da pessoa, o que adianta ter o paracérebro, o que adianta ter o mental soma, o psicossoma, que é até mais duradouro no sentido da série X, se o soma da pessoa que está valendo mais. Então, precisa ver em que setor isso está. Porque psiquismo feminino e masculino todos temos, porque como já fomos homens e mulheres, claro, adquirimos no paracérebro as habilidades dos dois gêneros. Agora, tem gente que quer um terceiro gênero, aí fica mais complicado. Veja bem, se é uma questão de orientação sexual, a pessoa tem que definir bem claro. Tenho um problema de orientação sexual. Isso geralmente tem base numa inadaptação do soma atual que a pessoa tem. É só ver no Cristo Espera por Ti, mente de mulher em corpo de homem. Então, aquilo é o basicão. É o mas que ela não tem problema com a sexualidade. Se não existe por aí, ela tem que... Ela ou quem seja, a gente incorpora as qualidades masculinas no uso do cérebro físico e incorpora as qualidades femininas e ambos vão para o paracérebro, que aí é uma outra realidade, que a fonte da paragenética é o paracérebro, é onde você organiza. Quer dizer, não tem isso que a qualidade é mais do homem, o homem tem um corpo mais estável, ele não passa por choques hormonais, então ele acorda e dorme com o mesmo corpo. A mulher não, cada dia ela acorda com um corpo diferente. Então, por isso, ela tem uma variedade, às vezes, de humor, uma certa labilidade e tudo mais. Agora, qual a importância que está tendo isso? Está ajudando a pessoa na vida atual ter um paracérebro estável para poder render, racional, o pensamento concreto? Está bom? Então vamos em frente, porque senão isso ganha também um status de uma coisa que nem merece. Agora, o ibope que você dá. Pequeno diante do fato de que o paracérebro é que manda. E a paragenética vem do paracérebro. Agora, em relação a esse caso, eu acho que tem que cuidar, não sei se é o caso dessa sua amiga, mas tem que cuidar porque existe uma cobrança muito séria da SOCIM de que as mulheres têm que usar cor de rosa e salto alto e cabelo louro, por exemplo. E que se ela não está por aí, ela está fora da casinha e ela tem problema. Então, a pessoa também tem que ter um mínimo de equilíbrio e de autenticidade para entender que ela pode ser diferente, que isso não quer dizer que ela não seja feminina ou que ela não possa atuar de uma maneira efetiva e ser feliz, não é? Porque ela não é igual ao que a sociedade pede que ela seja para vender mais coisa, porque é o modelito da televisão, é a revista, é o que faz sucesso aí de modo geral, né? Não é... Tem mulheres e mulheres, tem perfis e perfis, né? Então, às vezes, eu conheço gente que fica, de certo modo, sofre com isso, porque a pessoa não consegue se encaixar nesse padrão, desse modelo que alguém inventou, né? Que não necessariamente é um modelo evolutivo bolado pelos evoluciólogos para a gente melhor evoluir num ginossoma ou num androssoma, né? Então, isso eu acho bem complexo, bem sério, que eu acho que é uma dica que você pode dar para sua amiga, porque ela não precisa ser igual a todo mundo, né? Ela não precisa pensar cor de rosa para ser mulher.